Olá, 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 meus amores! Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o último dia do ano e vem sempre nas nossas cabeças muitas reflexões sobre o nosso ano, o que fizemos, os objetivos que conseguimos conquistar, aqueles que não conseguimos conquistar 100%, aqueles que realmente não deu. E vem também muitos projetos para o ano seguinte, não é mesmo? Mas estou trazendo hoje uma aula que nada mais é do que um complemento de tudo que a gente vem vendo todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras eu venho trazendo aqui para vocês técnicas poderosíssimas de neurovendas para que você, corretor de imóveis, consiga dar um salto na sua carreira, dar um salto na sua jornada no mercado imobiliário. E hoje eu estou trazendo um assunto de crucial importância, um assunto efetivamente importante. Sem esse conhecimento, sem essa técnica, na maioria das vezes, você deixa o seu cliente se esvair entre os seus dedos. E é justamente por isso que eu estou trazendo esse assunto. Quero até mostrar uma coisa aqui para vocês. O percurso que nós, corretores de imóveis, fazemos para com os nossos clientes, ele inicia aqui e ele finaliza aqui. Então, é um percurso enorme, é um percurso gigantesco. A gente não vende qualquer coisa, não é mesmo, corretor de imóveis? A gente vende o que há de mais caro na prateleira do mercado. A gente vende, talvez, o primeiro e último imóvel da vida daquela família, da vida daquele cliente. E é justamente por ser uma venda com ticket alto que a gente precisa utilizar muitas técnicas ao longo do atendimento. Porque o cliente que vai comprar com a gente, ele não vai comprar um sapato, que ele pode comprar 1, 2, 6. Comprei esse sapato, eu não gostei, então eu compro outro no próximo mês, enfim. Não. O cliente que compra um imóvel, seja Minha Casa Minha Vida, seja um imóvel de um cliente investidor, esse imóvel ele precisa ser muito bem pensado, muito bem analisado nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Porque realmente é um valor alto, é um investimento alto. E é exatamente por isso que o corretor ele precisa se munir de técnicas poderosas, técnicas para conseguir sair da inércia com o seu cliente, que é aqui, ó, é o absoluto zero com o cliente, e chegar aqui, que é a assinatura do contrato, que é a venda, que é a conclusão da compra. E esse trajeto aqui pode parecer pequeno para você, não é, corretor de imóveis? Mas não é. E vocês sabem que não é. Coloquem aqui embaixo, nos comentários, se o que eu tô trazendo aqui para vocês faz sentido. Coloca aqui embaixo nos comentários, faz sentido o que eu tô trazendo aqui para vocês? Coloca aqui embaixo. Eu adoro ler os comentários de vocês. Eu adoro a interação de vocês, porque eu também consigo compreender em que nível vocês estão de conhecimento, tá? Então não esquece de colocar aqui embaixo se o que eu tô trazendo aqui faz sentido para você, tá? Se faz sentido, vamos dar continuidade. Não esquece de colocar aqui embaixo, tá? Outra coisa. Se você precisa sair da inércia com o cliente e chegar na assinatura do contrato, nesse percurso vai ter muitos gargalos, vai ter muitas pedras. E para você conseguir pular, saltar todas essas pedras, para que você consiga
resolver os gargalos para com o seu cliente, você precisa ter um conhecimento sobre técnicas. E essas técnicas que eu trago aqui semanalmente para vocês são técnicas que eu utilizei, que a Carla Freire utilizou. Essas técnicas, elas me trouxeram muito sucesso no mercado imobiliário. E chegou um momento da minha carreira que eu decidi trazer todo o conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos no mercado imobiliário e durante todos os anos que eu trabalho com vendas. Até porque antes do mercado imobiliário, eu já era corretora de imóveis. Antes do mercado imobiliário, me desculpem, antes do mercado imobiliário, eu já trabalhava com vendas, com tickets menores. Então, eu implementei esses conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida. E eu decidi trazer toda essa bagagem que eu tenho de conhecimento para você, corretor de imóveis, para multiplicar os seus resultados no mercado imobiliário, para te ajudar a evoluir, crescer, desenvolver. Eu aprendi uma coisa muito importante. Não adianta só eu, como mentora, adquirir conhecimento. Porque a partir do momento que eu adquiro conhecimento, eu vou estar fazendo isso aqui com o meu ar. Presta bem atenção. E chega uma hora que não tem mais ar para você botar para dentro. E o que eu quero que você entenda é que todo esse ar que eu puxei assim, ó, foi um ar que foi acumulando, foi conhecimento que foi entrando. Só que esse conhecimento, ele transborda muito mais na minha vida e na sua, quando eu coloco para fora. E assim você também, quando você passa o conhecimento que você tem para outras pessoas. E para que você consiga passar o conhecimento que você está adquirindo hoje para outras pessoas, eu já peço para você compartilhar a aula de hoje com todos os corretores que você conhece. Porque quando você abençoa a vida de outra pessoa, mais bênçãos recaem sobre a sua vida. Combinado, corretor de imóveis? E o assunto da aula de hoje nada mais é do que o poder da narrativa. Aprenda, corretor de imóveis, a transformar ouvintes em clientes usando o storytelling. Usando o storytelling, o poder da narrativa. O poder da narrativa. Essa é uma técnica poderosíssima que consegue fazer com que você galgue vários níveis com o seu cliente. Imagina uma escada, eu adoro dar esse exemplo. Imagina uma escada, corretor de imóveis. E você, para chegar na venda, você precisa subir todos os degraus. Só que cada degrau que você sobe tem um desafio, porque você coloca o quê? Mais força nas pernas, força nos pés e no músculo para conseguir chegar em um degrau. E durante esses degraus com o seu cliente, você vai precisar quebrar objeções, você vai precisar utilizar técnicas. E essas técnicas que eu trago aqui o tempo todo para com vocês, nada mais é do que técnicas de neurovendas. Porque o que há de mais importante no nosso corpo é o cérebro. É a mentalidade. É isso aqui que faz você mover todo o seu corpo. E é isso aqui que te faz destravar como pessoa. E é isso aqui que te faz vender mais. Quando você se conecta com o seu cliente através da mentalidade. Quando você utiliza técnicas de neurovendas. O que é neurovendas, Carla? É utilizar o cérebro. Os neurônios, cérebro, mentalidade do cliente. Quando você utiliza isso aqui, você tem um poder gigantesco. O storytelling, meus amores, ele é uma ferramenta neural. É uma ferramenta
que tem um poder absurdo no mercado imobiliário. É uma ferramenta que, se você realmente souber utilizar, você vai conseguir muito mais sims do que você pode imaginar, corretor. O nosso cérebro é a coisa mais importante do nosso corpo. Quando a gente fala do poder da narrativa, do storytelling, o que é storytelling? Nada mais é do que você contar historinhas. Carla, como assim contar histórias é uma coisa que conecta? Como assim que contar histórias é algo que vai mexer com o cérebro do meu cliente? Você vai entender agora. Quando alguém começa a te contar uma história, se ela parar no meio da história, você gera uma curiosidade em você. Você quer saber os finalmente da história. Você quer saber o que vai acontecer. Você quer saber o final. As novelas, vou dar um exemplo bem interessante. As novelas antigamente, quer dizer, ainda tem novelas hoje, não é, pessoal? Ainda tem novelas hoje. Mas, antigamente eu assistia novelas. Hoje não assisto mais. Coloquem aqui nos comentários, corretores, vocês assistem novelas hoje? Coloca aqui nos comentários, compartilhe essa informação aqui com a gente. Vocês assistem novelas hoje? Eu quero ver quem tá assistindo aqui que assiste novela hoje ou já assistiu no passado. Eu já assisti muita novela no passado. Hoje eu não assisto mais, mas eu quero saber de você que tá me assistindo se você já assistiu novelas. O que é que acontece? A novela nada mais é do que uma história que é contada através de personagens, correto? E vocês sabem o que faz as novelas deixarem o público cada vez mais curiosos? Vocês sabem? É exatamente porque na parte mais importante da novela, ela acaba. E aí gera no cérebro de quem está assistindo a necessidade de assistir o próximo capítulo, de ficar ali ansioso no próximo dia, naquele horário, pela continuidade daquela história. Por isso que o storytelling ele é muito importante, porque apesar de ser só histórias, você pode dizer, Carla, isso parece uma grande bobagem, eu vou contar histórias para os meus clientes. Calma que eu vou ensinar para você, corretor de imóveis. Quais as técnicas que você vai utilizar para você sempre ter histórias para contar ao longo do seu atendimento, fazendo com que o cliente conecte muito mais com você, combinado? Mas eu quero que vocês entendam agora a questão da novela. Então, na novela, a novela ela conecta o cérebro de quem está assistindo, para deixar a pessoa na necessidade de saber o restante. E também conecta a pessoa àquela novela, àquela história. E quando eu falo que o storytelling é algo muito importante para o corretor de imóveis, por quê? Porque a trajetória no mercado imobiliário, ela é muito grande. A trajetória no mercado imobiliário do corretor e seu cliente é uma jornada grande. Às vezes é uma jornada de 15 dias, 20 dias, um mês, 2, 3, 4, 5, sabe? Às vezes demora anos. Eu já tive clientes que eu fiz uma venda agora, recentemente, mas eu trabalhei com esse cliente há mais de 2 anos atrás. Esse cliente tinha o meu contato e chegou um momento que ele comprou comigo. Isso não serve para todos os clientes, mas tem clientes que funcionam dessa forma. Consegue compreender, corretor de imóveis? Então, o storytelling é você utilizar o produto físico, que é o imóvel, e unir este produto físico à sensação e a sentimentos. Isso é storytelling. Você criar uma conexão com seu cliente daquele imóvel a sentimentos e sensações. É exatamente isso o storytelling. É exatamente isso o storytelling, tá? Três técnicas poderosíssimas
para você sempre ter storytelling para com o seu cliente em qualquer imóvel que você esteja trabalhando. Primeiro, história do imóvel. Traga a história do imóvel, a história da construtora, a história do imóvel, tudo que esteja envolvido com a história do imóvel. A história do bairro, a história da cidade. Se você é Minha Casa Minha Vida, a história do programa, quando iniciou, quantos anos, como aconteceu. Isso conecta. Vocês conseguem compreender? 2. História de sucesso de um cliente seu. Traga para seu cliente uma história de sucesso do seu cliente. Uma história de sucesso do seu cliente. Você já fez várias vendas, não fez? Carla, eu sou novato, eu cheguei agora no mercado imobiliário. Não tem problema. Você com certeza já deve ter visto alguma história de outro cliente, de outro corretor. Traga essas histórias para o seu cliente. Conte. Quanto mais você contar em detalhes, com sentimentos, cada situação, mais você se conecta com seu cliente. E a terceira e última é a sua história, corretor. Traga a sua história para o seu cliente. Quem é você? Quantos anos no mercado você está? Com que você trabalha? Quantos sonhos você já realizou? Quem é a Carla Freire? O que a Carla Freire faz? A Carla Freire é especialista no quê? Consegue compreender? A partir do momento, corretor, que você começar a utilizar essas 3 técnicas, história de imóveis, história de sucesso de um cliente seu e a sua história, corretor de imóveis, para com todos os seus clientes. Introduza no atendimento essas 3 ferramentas utilizando o storytelling. Você vai ver a diferença. Você vai ver o poder de convencimento que você tem e está aí dentro. Combinado, corretor de imóveis? Agora, para a gente finalizar, obviamente que eu quero deixar uma atividade de casa aqui para vocês, tá bom? E essa atividade de casa é o seguinte: não adianta só você assistir e compreender. Se você não colocar em prática, você não vai efetivamente aprender. E eu estou aqui para te ensinar profundamente. Por isso que eu te ensino. Aqui você me escuta e você vê. Mas eu quero que você escreva, porque aí potencializa. Consegue compreender, corretor de imóveis? Não esquece também de curtir, tá certo? Porque quando você curte essa aula, você ajuda a plataforma a entregar para muito mais pessoas, tá certo? E também ajuda a você sempre estar recebendo aulas e materiais que eu estou trazendo aqui diariamente, tá certo? Então o exercício, anota aí, corretor de imóveis. Pegue um dos imóveis que você tem na sua carteira hoje. Pegue um dos imóveis que você tem na sua carteira hoje. E pegue uma folhinha em branco. Pega uma folhinha em branco. A folhinha em branco. Pegue uma folhinha em branco. E escolha um imóvel da sua carteira. Imagine um cliente imaginário que você está atendendo. E eu quero que você utilize essas 3 técnicas de storytelling que eu trouxe aqui para vocês. História do imóvel, história de sucesso de algum cliente seu e a sua história. Você vai criar um passo a passo de atendimento utilizando essas 3 técnicas poderosas do storytelling. Combinado? E eu quero que você faça mais uma coisa. Manda para mim, tira uma foto e manda para mim. Eu vou adorar ler você implementando essas técnicas, porque eu tenho certeza que quando você dominá-las, o seu salto vai ser maior no mercado imobiliário. Meus amores, quero te desejar um feliz ano novo. Beijo no coração de vocês. Amo todos vocês e desejo as melhores coisas da vida e da profissão que vocês podem ter, tá bom? Feliz ano novo.